Oi, gente. Eu sou o Matheus. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a minha preparação pro Continental aqui da Europa. E antes de começar, eu queria mandar um salve pro nosso patrocinador, a The Gem Collection. Eles são uma loja especializada em importação de cartas aí pro Brasil. Eles fazem o preço mais barato do mercado para cartas importadas. E toda semana eles fazem torneios, eventos, com premiação em cartas da loja, crédito da loja. E você pode verificar o link deles aqui na descrição do vídeo. E, bem, hoje eu queria falar um pouquinho sobre como que tá sendo a minha preparação pro Continental aqui da Europa e como que eu tô tentando aplicar os desenvolvimentos recentes do formato no meu deck build. Eu tenho essa lista aqui de exemplo, que eu preparei aqui pra vocês rapidinho, e uma coisa que eu venho notado muito nos decks de Mitsurugi Heisel, que é uma das minhas escolhas de baralhos pro europeu. A minha outra escolha seria um deck de Onomat Rising. Essa lista aqui é inspirada numa lista que ficou no top 64 no Continental da América do Norte. Eles estavam jogando o Small World para buscar o Protoss, mas enfim, isso aí já é uma outra discussão. E eu queria falar um pouquinho, uma coisa que me deixou meio surpreso, assim, foi o desenvolvimento dos tamanhos dos packages de Mitsurugi e dos packages de Rizel. Porque se você ficou de olho nos últimos torneios que teve aqui na Europa, por exemplo, acho que o maior de todos eles foi o Nacional da Alemanha, que foi o que mais me chamou a atenção, foi o tamanho do package de Mitsurugi. Como que o package, ele aumentou. Você jogava mais Bricks, você jogava Pre-Prep, que é uma carta muito boa, né? Troca, pô, você vai mais um de graça, né? Basicamente. Busca full combo, etc e tal, carta excelente. Ajuda a jogar a volta do draw também. E como que você tinha esse package maior, que jogava Putz, jogava Pre-Prep, jogava Mirror, jogava Magatão no main deck a maioria das vezes. Esse package diminuiu para as pessoas estarem jogando mesmo só tipo 3 Habakiri, 3 Prayers, um Murakumo e uma Ritual Spell com Dragluxion no extra, né? Que era algo que você via mais para maio, a maio, um pouco depois assim. E foi no começo desse formato de Mitsurugi, quando a Habakiri tinha acabado de lançar, junto da Magatama e junto da Mirror. E o uma coisa diferente de maio é que o número de Seventh Tachyons diminuiu no baralho também. Antigamente você via 3 Seventh Tachyons, todos os decks jogando 3 Tachyons ou uma Bonfire, e agora você vê baralhos jogando, eu acho que o máximo que eu vi foi 2 Seventh Tachyons, como por exemplo, o Christian LeBlanc jogando 2, ou outros jogadores jogando uma, por exemplo. Tem gente que não jogou também. Você pode ver, por exemplo... Esqueci o nome dele. É um menino da Goo Gaming, que ficou no top 8, quase foi pro Mundial. Já tava jogando nenhuma Seventh Tachyons, eu não tava jogando Dragluxion também. Mas era uma lista extremamente parecida com essa daqui, mesmo com foco nos Mitsurugis. Acho que a única diferença é que ele trocou ataque, dessa lista aqui ele trocou ataque com Aramasa e a Crossout era uma Talents. E outra coisa também é o package maior de Rizel. Você tem o Star, você tem o Node, você tem 2 Ices, 2 Swords. Você via muita gente jogando um package menor para você economizar, de certa forma, só o Normal Summon, para daí depois você, por exemplo, espetar um Flag para buscar o Protoss ou você colocar o Fossil Dyna. E o pessoal tava se afastando um pouco da Rapid Featherstorm também, por causa do Protoss, por causa do Fossil Dyna. Mas aí também, por causa da presença do Protoss e do Fossil Dyna, e por causa de Luna Light também, você tem esse aumento das impandas dos main decks. Eu acho que eu tenho um Excel, eu tenho um Excel aqui preparado, que ele basicamente são todas as decklists de Mitsurugi Heisel que toparam recentemente, né? E se você parar pra olhar, mais da grande maioria das listas tava jogando em PAMs. Eu posso pegar, eu vou ignorar os continentais menores que tem separado, eu vou pegar mesmo aqui o dos flags menorzinhos. E se vocês repararem aqui, vamos pegar, essa é a lista aqui do Clifton, lembrei o nome do moleque, Clifton. Essa aqui é a lista do Clifton, e depois você tem essa daqui, que ela tava jogando Featherstorm e Dragluxion. Tipo, voltou pra Featherstorm, voltou pro Dragluxion, é uma das listas que tava jogando 3 Seventh Tachyon, e, enfim, em PAM no main deck. E a Floodgate, né, que voltou agora. Eu acho que essas Floodgates, elas estão aqui, você, por exemplo, você tem o Fossil Dyna, você tem o Protoss, você tem a cor da Floodgate que você quiser jogar. E
Eu acho que... Você quer porcentagens. Eu acho que essas cartas vêm como uma forma de você jogar a volta do Double Charm. Porque se você tem a garantia de que você vai dar 1, 2, 3... Se você vai dar 3, 4 draws pro seu oponente e você vai espetar uma Floodgate no board dele... Porque, sendo bem sincero, depois que você coloca uma Cross no campo... Cadê? Depois que você coloca uma Cross na sua zona de Field Spell, acabou. Você tem que se preocupar com o Nibiru, que também não é uma preocupação tão grande, porque todo mundo tá jogando só um Nibiru no deck, pra poder buscar com Galad. Então, tipo, ok que você deu, tipo, 3, 4 draws pro cara, mas acho que a possibilidade ainda é, tipo, bem pequena dele ver o Nibiru, assim, numa mão de, tipo, sei lá, 8, 9 cartas, assim. Você joga a volta do Nibiru, você colocou a Cross no campo, você tem a Sony Mitsurugi, e depois você coloca um Protoss ou um Fossil Dyna. E você ganhou o jogo. Você ganhou o jogo. E isso é uma coisa que muitos jogadores bons estão começando a fazer. A gente tem um colega nosso, que é o Didico. Ele topou o Continental daí da América do Sul. E ele tem muito essa filosofia, por exemplo, de que você deve jogar pra dentro da Multi-Charm. Nesse formato, você tem que dar draws da Multi-Charm. Porque se você garantidamente consegue colocar uma Floodgate ou consegue fazer um board inquebrável, a Floodgate mais no caso dos decks de Mitsurugi Isaac Smith, etc. E o board inquebrável mais no caso do Gagaga Ryzel, na minha opinião, que, quer dizer, eles também jogam Protoss, né? Enfim. Se você tem a garantia de que você consegue fazer um board inquebrável ou colocar uma Floodgate, não importa quantos draws você dá pro seu oponente. E outra coisa também, Rizeal, especialmente Rizeal, acho que Malice é um pouco diferente, mas especialmente Rizeal. Os choke points são sempre os mesmos. Você tem o Axe, você tem o Ice, você tem o Sword, você tem o Habakiri, o Sage, a Rebel Spell e a Prayers. Acabou. É um número finito de cartas e como que você puxa através disso? Entende? Como que, se você souber os gargalos do baralho, se você souber aonde parar esses baralhos, tipo, o número de cartas que eles colocam o número de corpos que eles conseguem colocar é um número limitado de corpos. Mesma coisa também pra GHH Rizel também. Malice tem um pouco menos esse problema, que o deck é só Extender, mas enfim. Então acaba que você se garante jogando para baixar. Se você colocar suas interações suficientes, você sabe, sei lá, pronto, dei um discard bom do Murakumo. Afinal eu tô jogando Uroboros, vou dar shuffle de 2, vou descartar 2 na mão dele, vou colocar o Fossil Dyna, tipo... Não tem pra que não dá draws das Multi-Charms. Pronto, as End Types são sempre as mesmas, quer dizer, tirando a Imperm, né? Já são, pronto, com 12 End Types. A Imperm, ela aparece pra jogar a volta das Floodgates. E você tem, infelizmente, ainda a Crossout Khaled, e a Talents também, nesse caso aqui tá no side. Porque, pronto, né? 40 cartas, né? Não pode passar. Meio chato, parece que as mirrors de Mitsurugi são muito legais de serem jogadas. Tipo, acho que é uma das mirrors mais gostosas, assim, de jogar. Gosto muito, né? Mas o pessoal tá se preparando demais pra Mitsu. Você vê muitos bichos, você vê muitos Crows. E acaba que por isso que você tem esse número reduzido de tops. Você vê que, tipo, no top 64 todo no NWCQ foram o quê? 2, 4, 6, 8, foram 8 Mitsurugi Ryzel no top, e no top de 64 barras só tem 8, é um absurdo. O que você tem mais variantes de Mitsurugi? Você tem Mitsurugi Ryzel Fiendsmith, você tem só Mitsurugi Fiendsmith, mas pronto. Sendo que esse é o deck que eu tô mais testando, vou voltar com foco maior nesse. E no Continental da América Central e no Continental da Oceania, você também só tem 9 tops. Que eu, pouco, hein? Esse preparo do pessoal pra Israel tá sendo, tipo, assustador. E... é algo que a gente que quer jogar com baralho vai ter que lidar. Não acho que seja um problemão, mas é um problema quando seu oponente ele abre 2 Bestials. E aí você tá tentando jogar a volta da porra da fora, seu oponente dá um Baldrake, te dá um Drizzworm, e aí você tá com 2 nível 4 no campo, você não sabe o que fazer. Mas aí também, pronto, ele abriu as pedras. Não tem muito o que fazer. Acho que vai ser um torneio divertido. Acho que
pronto, se nunca faz, side events são legais e tal. Tô jogando Dueling Book todo dia. E vendo as listas também, vendo todos os vídeos que saem. Vendo até vídeos da Bubble. Um negócio muito engraçado que eu gosto de ver é ver os vídeos da Bubble. Porque acaba que chega um ponto que você começa a ver vídeos como esse daqui, desse mano aqui, que é um vídeo extremamente interessante. Ele fala de algumas jogadas que ele fez, ele dá um tournament report bem extenso. E ele foi muito bem no torneio. Foi muito bem no torneio, mas infelizmente nas duas últimas ele bricou. E ele tá jogando uma lista completamente terrorista de Rizal Strug. Ele tá jogando as cartas de Onomad também no deck. Tipo, basicamente a lista dele. Então, basicamente a lista dele é literalmente uma lista, tipo, extremamente similar a essa daqui. Só que ele coloca, tipo, isso daqui assim. Ele fica 44 com esse Extender a mais. Que, pronto, esse Extender a mais talvez resolva o problema do seu oponente jogando para das Bucharves, e aí você consegue comprar o Warrior para colocar mais boards no campo. Enfim, acho que nesse ponto, é dia 16, o torneio é daqui a 8 dias. Acho que tá passando um pouco do limite da hora que você deveria testar de coisa nova para um torneio. E sim, chegar na hora que você deveria mesmo setar uma lista e testar mesmo. Mas eu acho que, tipo, essas coisinhas assim, tipo, colocar esse Extender a mais, eu acho que uma tardezinha de Dueling Book com os amigos, ou uma tardezinha na Rated, acho que é o suficiente pra você chegar numa conclusão. Se não for, olha, pena. E pronto, é isso. Qual que é a outra atualização que eu achar relevante, que eu acho alguma coisa interessante pra poder falar sobre a preparação pro europeu? Eu gravo outro vídeo. Vou tentar trazer um conteúdo também no europeu, sobre o europeu em si, etc. Um tournament report mais bonitinho depois, quem sabe. Se eu for bem e topar, o deck profile tá aqui. Se eu topar algum side event também, eu vou postar aqui. Também não acho que seja mal de todo. Até porque eu planejo participar do Giant Card. E se eu for bem no Giant Card, eu coloco a lista do Giant Card também. Porque o Giant Card geralmente joga muitos jogadores bons. Por causa do preço da Giant Card, né? Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai estar trazendo mais conteúdo pra vocês relacionado a outras coisas mais gerais, enfim. Fiquem de olho no canal, a gente tá começando esse projeto novo, eu tô achando bem legal. E, bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e